Tá bom? Tranquilo, Obrigada. beleza. Olá pessoal, o pessoal já está chegando aí. Boa tarde a todos. Vamos dar mais uns minutinhos aqui, ok? Bastante gente no lobby aqui entrando. Boa tarde a todos, pessoal que não falei boa tarde ainda. Daqui a pouco a gente começa, tá? Vamos só guardar mais uns minutinhos aí. Entrada de todo mundo que está no lobby aqui para acessar. O pessoal está ouvindo a gente aí? Para confirmar? Boa. Sim, eu estou ouvindo bem Então, aqui, Thiago. não, a gente não tem... Boa, iniciamos aqui o evento, então já está gravando. Obrigado. Pessoal que está chegando agora, só mais uns 2 minutinhos, tá? A gente já começa aqui o nosso webinar. Olá, bastante gente chegando ainda, então vamos dar mais um minutinho, a gente começa então às 17h05, ok, pessoal? Perfeito, Thiago.
Vamos lá, bastante gente, quase 50 pessoas. Vamos iniciar 17h05. Muito boa tarde a Vamos lá. todos. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso webinar de prevenção de fraudes financeiras, né? Aqui em conjunto, área de finanças, área de cybersecurity da Vexia. Tá? É um prazer aí recebê-los. Vou começar aqui, Maurício, vou me apresentar aqui. Tá Eu sou o bom. Thiago Duarte, sou head da operação de finanças aqui da Vexia, uma experiência de mais de 30 anos, né, na área financeira, de serviço, atendimento ao cliente. Passamos por várias fases aí desse tema, né, de prevenção a fraudes financeiras. Desde lá do começo, né, Maurício, quando você, no banco lá, quando a fraude era, deixa eu falar um pouquinho disso, quando a fraude era Sim. a manipular os dados ali do Olerite ou alguma informação cadastral, e agora tudo indo para o ramo cibernético, né? Então, tem passagens aí pelo Banco Santander, Banco Real, da Unicred, né, uma das principais cooperativas de crédito aqui do interior de São Paulo, tá? Então, vamos bater um papo aqui ao longo aí dos próximos minutos, falando sobre esse tema que é muito sensível, que tem causado bastante prejuízo, tem dado muita dor de cabeça, e na base, no fundo, não tem ciência de foguete, né, Mauricião? Passo a Não, não. peteca para você aí, se apresente, fique à Isso. vontade. Vamos lá. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Eu sou o head da área de cibersegurança aqui da Vexia, né? Já estou passando aqui a minha segunda passagem aqui pela Vexia. Eu venho também do mercado financeiro. Já passei por Bradesco, Banco BMC, Banco Rendimento, Banco Pan. E meu último desafio aqui, passei pela Crefisa também, Faculdades FAM, né, do grupo. E, assim, fraude, seja no PJ ou seja na pessoa física, pessoal, é uma coisa constante hoje em dia. Vem crescendo muito, né? Principalmente pelo avanço tecnológico, e isso está facilitando muito os criminosos aí, esses golpistas, né? De realmente usarem a tecnologia a favor deles. E como o Tiago falou, não existe também muito segredo. É tomar cuidados, e a gente vai passar aqui uns 30 minutos, 40 minutos aqui, tentando passar para vocês esse cenário que muitos já conhecem, mas vamos reforçar aí as medidas, né, Tiago? As medidas que tem que tomar aí para tomar cuidado, para não ser mais uma vítima, tá? É isso aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho da pauta aqui, Maurício. E vamos Sim, passar rapidamente, mas assim, a gente vai falar aí de diferença de fraude e golpe, né? Parece bobagem isso, mas acho que o Maurício vai entrar no tema e explicar um pouquinho, né? Principais fraudes que mais acontecem, falando um pouquinho de cases práticos aqui de boletos bancários, como que a Vexia lida com isso, quais são as boas práticas, né? Quanto tempo para quebrar uma senha, enfim, é um bate-papo aqui. É um bate-bola, daqui a pouco a gente abre para perguntas, tá? Prepare a sua pergunta aí, a gente vai reservar um tempo bacana para a gente bater um papo no final. Olha só, mas fala para a gente, explica aqui um pouquinho qual que é essa diferença de fraude e golpe, né? Acho que é uma questão conceitual só, mas é bastante importante a gente ter essa visibilidade, né? De sim. como funciona isso. Embora as duas, né, o objetivo é o criminoso obter a vantagem financeira, né, seja na fraude, seja no golpe, né, a característica, se a gente falar de fraude, é quando o criminoso, né, de forma bem sucinta, rouba os dados e age sem o consentimento da vítima. Então, a vítima não está sabendo que os dados delas, que as informações delas, que ela está sendo vítima de uma fraude. Já o golpe, embora, né, também como eu falei, né, os dois têm o mesmo objetivo, o golpe, a vítima é enganada. Então o atacante, né, o golpista, ele usa manipulação psicológica, faz com que a vítima ache que aquilo é verdadeiro, que aquilo realmente é o processo que ela faz, e ela acaba autorizando muitas vezes voluntariamente a transação e até entregando seus dados, né, para que o golpe ocorra, né? E assim, Consumado, né? falando um pouco, oi, Tiago, Não, não, para que o falando golpe seja consumado, né? Isso que eu ia isso, comentar. perfeito.
E assim, a gente aqui, né, falando um pouquinho das características, né, a fraude ela está mais embasada na parte de tecnologia, sistema, né? O fraudador usa muito esse ambiente para cometer a fraude. Já o golpe, né? Ele vai mais na conversa, mais no, na psicologia, né? Da estratégia para conseguir o benefício, para consumar o golpe, né? Uma característica, né, se a gente for ver, de fraude, a interação é nenhuma ou mínima, tá? Com a vítima. E o golpe não. O golpe já há um diálogo, uma persuasão para que a vítima caia, né? Boa. A vítima, né, na fraude, ela acaba muitas vezes descobrindo só após o fato. Putz, né, caí numa fraude. E o golpe, a vítima sempre acredita estar agindo corretamente, né, de forma correta. Então, acaba caindo e é surpreendida ali, né? Falando, poxa, né? Caí num golpe. E assim, de forma bem sucinta, tem vários exemplos, a gente pegou dois aqui só, né? Para fraude de cartão clonado, né? Então, seu cara está usando seu cartão, você não sabe, ele não teve praticamente interação mínima com você, e ele está usando seus dados do seu cartão para fazer operações fraudulentas. E o boleto falso é um golpe aí cada vez maior no mercado, cada vez maior, seja, como eu falei, né, seja nas instituições, seja na pessoa física. Hoje, todos os cuidados têm que ser tomados aí para você não cair nesse tipo de golpe. Ou seja, Maurício, como você falou, né? Na fraude, não, a vítima ela sequer sabe o que está acontecendo, né? O cartão clonado. Alguém clonou meu cartão e está usando ele lá na Indonésia, em algum lugar lá. Então, não sei se eu vou saber disso depois que chegar a fatura ou o alerta. Já o É, golpe é o estelionato que alguém me mandou um boleto fraudado com dados manipulados e eu, né? Conscientemente paguei, mas sem ter a consciência do golpe, né? Então eu agi para que aquilo acontecesse, né? isso mesmo, Bacana. o fraudador ali, né? E no golpe ele depende muito de você, que Sim. você exerça ali, né, alguma função para que o golpe tenha sucesso. Já a fraude já é mais, ele não precisa de você, Boa. tá? Praticamente, ou mínima, precisa, mas é minimamente, né? Vamos dizer assim. Exato. Vamos falar um pouquinho de números? Então, quais são? Eu trouxe aqui, né? Eu trouxe um compilado dos principais números de fraudes, golpes no Brasil em 2025, né? Então, falam, é absurdo, né? 10,8 milhões de tentativas de fraude segundo a Serasa, né, Maurício? Vai, vai, Sim. vai daí. 4 a cada 10 brasileiros, né, relatam ser vítimas de golpes digitais. Quem não conhece alguém, né, seja pessoas da família, conhecidos, seja corporativamente, né, pessoas na empresa que já não caíram ou foram vítimas de tentativa, né, de golpe ou Uhum. fraude. O setor Fato. bancário, né, não poderia ser diferente, né? É onde transita valores do dinheiro, né? Então foi o principal alvo aí em 2025, né? Cerca, né, de 24 milhões de brasileiros foram vítimas de golpe, né? E envolvendo boleto falso e o Pix. Então, assim, só com a tecnologia, esse tipo de golpe ele só vem crescendo. Então, realmente, medidas têm que ser tomadas, cuidados têm que ser tomados para que evite esse número aumentar ainda mais, tá? E assim, a gente estava até, né, Tiago, pesquisando, né, sobre valores. E assim, os prejuízos somados, todos os tipos de fraude que existem e golpes, são incalculáveis hoje. É Então, na assim, casa de pessoal, dezenas de bilhões de reais é em todas as informações que a gente pegou, né, Maurício? de todas as informações, isso mesmo.
E assim, né, manchetes atrás de manchetes, né, nas mídias, de criminosos, boletos através de e-mail, correio, através do correio, e com a IA hoje, né, para o atacante, para o criminoso, ficou muito mais fácil ele gerar algo que seja, que você entenda que aquilo é verdadeiro e acabe caindo, né? É E isso, assim, Maurício. é, Tiago, falar um pouquinho agora de principais fraudes e golpes financeiros, a gente listou aqui alguns, né? Mas assim, esse slide não caberia todos os tipos, tá? Não, aqui Tivemos são aqui que os. fazer um filtro aqui, tá? Sim. Então, poxa, ações de criminosa, invasão de conta, roubo de identidade, né? Principalmente, né, das mídias aí, né? Cartão não presente, né? Você fazendo compras na internet com os dados, né? Inclusive tendo o código de segurança, né? Para poder executar. Então, quando ele captura isso, ele vai lá e sai comprando mesmo. Fraudes do Pix, né? Com o advento do Pix aí cresceu muito esse tipo de fraude, né? Deepfakes de biometria, né? Então, cada vez mais hoje a gente vê aí esse tipo de golpe acontecendo, né? Aí golpes, né, de boleto falso, falsas vendas no e-commerce, né? Então são links que aparecem. Você pensa que está comprando dentro de um e-commerce ali que você está acostumado, mas acabou acessando um link fraudulento, falso, né? E aí acaba efetuando uma compra e essa compra nunca vai chegar. Vocês podem ter visto aí na mídia também, nos jornais, virou moda esse, né, final de ano, começo de ano, as falsas central de atendimento, né, buscando aí roubar dados, né, das pessoas, das empresas, se fazendo por instituições financeiras. O atacante ele monta, né, uma estrutura toda similar ao de um banco, né, ou ao de um serviço, né, que você contrata para você achar que você está falando com a instituição. Golpes no WhatsApp, isso, né, todo mundo hoje praticamente, né, usa o WhatsApp e numa faixa, né, de idade, né, enorme, numa grade, e assim, hoje esses golpes cada vez mais acontecendo, né, falsos investimentos, né? Então, são sites aí que dão aquela ideia. Inclusive, os criminosos costumam, no começo, até pagar os investimentos. Eles arriscam mesmo, né? Porque esse dinheiro do crime, né? Então, você faz o investimento ali e aí você recebe aquele investimento com uma taxa totalmente fora do mercado, uma vantagem. Aí você acaba falando para outras pessoas, as pessoas confiam em você e acabam é, participando, né, entrando nessa pirâmide, vamos chamar assim, né, como o pessoal chama. E aí realmente chega uma hora que ele corta essa corda e todo mundo que investiu acaba aí perdendo todos os seus valores, né? E golpe do Pix errado, né? Também ele manda dados errados do Pix e você acaba indo para acaba fazendo a operação, né, para uma outra conta que não aquela que você está acostumado ou tem que ser feito, né? Maurício, assim, aqui dificilmente ninguém passou ileso aqui da falsa central de atendimento e do boleto falso, né? Isso aqui é impressionante. A falsa central de atendimento tá absurdo. O número de tentativas, né? As centrais que foram organizadas aí nesses últimos tempos. Dificilmente alguém aqui não recebeu uma ligação falando que a compra está pendente de aprovação, que precisa de você e etc. Né? Mas vamos lá, Maurício. Ok, a gente contextualizou para todo mundo o cenário, né, que a gente está inserido, né, como está esse contexto no Brasil. E aqui dentro de casa, só para o pessoal ter uma ideia do que a gente usa de ferramental, né, para a própria Vexia
e, naturalmente, que oferece aos seus clientes, que deixa disponível aos seus clientes, né, para garantir, né, e mitigar os riscos relativos. Garantia é forte porque, a partir do momento que você tá online, você já está sujeito. A prevenção ela é o melhor cuidado, e essa mitigação desses problemas é o objetivo desse contexto. Mas fala um pouquinho, eu vou colocando aqui alguns pontos e explica para o pessoal rapidamente o que é cada um desses É, itens aí para o pessoal saber. o importante antes, né, da gente começar aqui, né, é falar assim, falando de instituição, né, do que a gente prepara aqui dentro da Vex internamente para proteger a nossa operação e a operação dos nossos clientes, né? Segurança é feito em camadas. Então, a gente aqui vai listar algumas, mas assim, não tem uma solução única para você colocar na empresa e você falar, agora eu estou blindado totalmente contra golpes, fraudes. Não existe isso, tá? E aí, assim, o que a gente faz hoje passa por ferramentas, por processos e pessoas. Então, assim, são três coisas que são importantíssimas aí para a gente mitigar o risco. Garantir, essa palavra é muito forte, né, Tiago? Sim, É, sim. realmente a gente tem que tomar todos os cuidados, né? E estar sempre alerta. Mas vamos lá. A solução de DLP, né? Que é uma das soluções que a gente tem hoje implementado na Vexia e inclusive em alguns clientes, né? Ela protege, ela monitora as estações, monitora informações para evitar vazamento de dados, tá? Então, os dados hoje é o que o atacante vai usar para gerar um ataque, uma fraude, um golpe. Se a gente monitora, a gente consegue aqui evitar esse tipo de vazamento e, se vazar, saber da onde vazou, quando vazou, por que vazou, porque tem os dois lados. A gente protege, bloqueia, mas também o que aconteceu? Como que você pergunta? Por onde foi? Quem foi? De que estação que saiu esse vazamento? De como que essa informação foi vazada e gerou esse incidente. Então, a ferramenta de DLP ajuda muito, tá? Pode passar, Boa. Thiago. O que é O o ED, EDR? o EDR, né, é o antivírus. Então, hoje você ter uma solução de antivírus na máquina é uma solução de mercado, uma solução que realmente esteja sempre atualizada e que ela responda à altura. Quando eu falo atualizada também, é que ela tenha a tecnologia embarcada para detectar e bloquear malwares, vírus, links maliciosos, para que ela tenha esse tipo de solução embarcada. Ah, eu tenho antivírus. Poxa, mas novamente, tem antivírus e antivírus, tá? Então, tem que estar realmente com soluções aí de mercado para que a gente que possa realmente te garantir a proteção. Boa. Monitoração preventiva, né, de dados e credenciais vazadas. Então, assim, na Deep Dark Web é um mundo, Existe pessoal. isso, Mauricião? Existe Deep Dark Web? Achei que isso era coisa de cinema só. Não, não existe, e é onde os hackers, os criminosos, eles buscam informações, buscam credenciais vazadas para gerar os ataques. Então, Impressionante. assim, você monitorar é prevenir, e prevenir é sempre muito mais barato do que você ser reativo, ou seja, depois que acontece o incidente, aí você vai lá na Deep Dark Web buscar. Pô, será que vazou? Porque o ataque aconteceu, né? Agora eu vou lá procurar alguma informação. Para você prevenir, é importante você ter um processo de, de monitoração preventiva, e esse processo vai te dar maiores chances de você mitigar o risco de fraudes, tá? Boa. Outro ponto que eu comentei, né, treinamento recorrente dos profissionais que acessam dados sensíveis, né, em operações críticas. Então, a gente aqui na Vexa, né, a gente está sempre fazendo treinamento, fazendo simulações de fraudes
para que os nossos profissionais estejam aptos aqui a identificar e não cair numa situação de fraude, caso passe por todas as nossas ferramentas, né? Boa. Então, isso é importantíssimo. Processo de avaliação de fornecedores. Poxa, não adianta nada a Vexia implementar, treinar o seu time e o seu parceiro, o seu fornecedor não está apto, né? Não tem nenhum controle de segurança. Então, se eu transito dados com esse parceiro, com esse fornecedor, eu tenho que avaliar ele previamente e ver se ele tem perfil, tem condições, tem tecnologia para trabalhar com a gente, tá? Boa, boa. Outro ponto importantíssimo, né? Políticas de controle de acesso, né? Poxa, melhores práticas, né? Tem que ter troca de senha periódica. Não dá para, minha senha sempre é eterna. Aí, Uhum. quando eu falo, né, dessa prática, né, de troca de senha, pessoal, seja na vida corporativa, seja na vida pessoal. Você tem que ter o hábito de trocar sua senha periodicamente. E a complexidade, né? Evitar reutilizar a senha e o MFA. Ter um MFA, que é um múltiplo fator de autenticação, um duplo fator, né? Aonde você é o que você sabe, que é a senha, e o que você tem, que é o código, para poder validar que você é você mesmo. E a Boa. monitoração do ambiente 24/7, tá? Por comportamento, situações, por exemplo, alguém de uma determinada área acessando, vou dar um exemplo bem simples, né? Acessando num horário totalmente fora do dia a dia, né? Poxa, trabalha das 9 às 18. Uhum. Tá acessando 3 horas da manhã, então você tem que ter monitoração. E hoje a Vexia tem e também atende aí os seus clientes. E assim, né, acho que a cereja do bolo aqui, né, é que a gente é certificado 27001, né, somos Que é a auditados 27.001? O que anualmente. que é a A 37.001, 27 mil Maurício? a 27.000 é a ISO que regula as melhores práticas de segurança da informação. E a Boa. 37.001 é as melhores práticas para anticorrupção. Então, ali são itens de controle que são auditados, e não basta você falar que tem, você tem que evidenciar que o controle existe e ele é efetivo, tá? E assim o Excelente. auditor vem e valida tudo isso. Bacana, Maurício. Bom, ó, fazer um checkpoint aqui. A gente está chegando às 5:30 da tarde. Nossa ideia é mais uns 10 minutinhos aqui de papo. A gente abre para perguntas, tá? Para não se estender muito. Mas fique à vontade. Vi que já tem alguns comentários aqui no chat. Daqui a pouquinho a gente comenta mais, tá? Maurício, vamos falar um pouquinho aqui de quais são os principais cuidados. Aí eu vou comentar com o pessoal. Que entra muito Tá bom. na minha praia aqui do meu time, de boa parte do pessoal que está aqui, né? Na prática ali, né? Quais são os principais cuidados quando eu. Isso aqui, a gente teve o cuidado que a gente tem dois macros, você falou bem, né? Na vida pessoal, a gente vai até falar um pouquinho de senha, tem uns dados sobre senha daqui a pouco para a gente comentar. Mas isso aqui vale para tudo, né? Para a vida pessoal. Eu tive o cuidado de separar aqui, deixar uma visão, principais cuidados macro para todos os ambientes, né? Para todos os Sim, cenários, seja pessoa física, pessoa jurídica, pequena empresa. E a gente vai ter um slide ali daqui a pouco que vai falar um pouquinho de boas práticas de segurança quando você já é uma empresa que tem um ERP. Como que você lida, como você configura, desde os pequenos, os mais simples, até os ERPs mais complexos, né? Mas assim, hoje em dia, já há algum tempo, a gente tem todos os boletos emitidos no Brasil são boletos, obrigatoriamente, Febraban implementou o boleto registrado. O que significa isso? Para você emitir um boleto, você tem que informar lá no seu banco quem que é o pagador, quem vai ser o cedente e o sacado daquele boleto. Então, quem vai pagar e quem que vai ser o beneficiário daquele crédito. Então, muito cuidado. Tá aí o pulo do gato. Os principais golpes acontecem quando não há, nessa situação de pagamento de boleto fraudado, quando não há a devida conferência dos dados bancários ali, né, Maurício? Então eu recebo um boleto, sim, supostamente aquele urgência, né? A gente vai falar
dos pontos principais aqui, mas geralmente, olha, oferecendo um benefício, um desconto ou um valor melhor, mas tem que ser urgente, tem que ser pago agora, e você olha e não observa lá que o CNPJ do recebedor é outro, que os dados, né, o nome do pagador é outro também. Então, principal cuidado aqui, de cara, já deixo na tela. Confira cuidadosamente os dados do boleto, né? Razão social, CNPJ do beneficiário, banco emissor, né? Antes de efetivar qualquer pagamento. Isso é princípio básico. É o que vem depois, né? Como eu falei, suspeite aí de solicitações de alterações de dados bancários, envio de boleto, especialmente quando recebidas por e-mail. É existe uma máquina aí, deve ser alguns robôs, algumas centrais aí que saem disparando, né? Olha, o seu boleto aqui ficou faltando o destaque ou desconto do imposto X. Então, ao invés de 1.000, pague 900, segue o boleto novo, né? Cuidado, desconfie disso sempre. Essas alterações, na dúvida, consulte o seu fornecedor, né? Aliás, consulte o seu fornecedor, né? Então, Sim. consulte os dados bancários daquele boleto na hora de pagar, enfim. Toda e qualquer mensagem recebida por domínios desconhecidos, né? Então, pô, você é cliente da Águas Cristal aqui, da Coca-Cola, né? Então você fornece lá, você vende para eles e vai pagar o boleto e de repente vem lá o Coca-Cola@hotmail, né? Financeiro Coca-Cola@hotmail, Parece bobeira, mas isso não é incomum, isso é muito comum, né? E Sim. acaba seguindo ali com o pagamento do boleto. Como o Maurício comentou, mantenha sempre atualizados, né, sistemas antivírus, anti-spam. Não ter isso é a mesma coisa de você andar na rua com a carteira aberta, né, com a bolsa aberta com dinheiro lá dentro. Então, hoje, infelizmente, você está online, você está em risco. Então, mantenha atualizado o antivírus. A gente falou do EDR, né? O EDR é uma nova geração de antivírus que faz um monitoramento de comportamento, é algo até mais amplo do que Mais os antivírus evoluído, comuns, isso né? Mais mesmo. evoluídos do que os antivírus de mercado, né, Maurício? É isso mesmo, porque assim, como eu comentei, né, as ferramentas, elas estão evoluindo cada vez mais para poder barrar esses tipos de ataque. E hoje os antivírus tradicionais, né, eles praticamente não têm condição de, Então, sempre um passo atrás, bater de né? frente, E o Sempre um passo EDR atrás. não, o EDR já é algo mais evoluído, é um antivírus já de última geração, e ele avalia também comportamento, né? Então isso é importantíssimo. Bacana. E tem a tal da autenticação do MFA, né? Que já virou muito comum. E para simplificar, sabe o duplo fator de autenticação? Quando você vai entrar numa conta que você recebe um SMS, um e-mail, um WhatsApp com um código, esse é o duplo fator de autenticação. Então, sempre que possível implemente, né? Ou sempre implemente, né? Geralmente os principais fornecedores desse tipo de solução estão implementando, porque é muito importante que se vaze uma senha, como o Maurício falou ali na Deep Dark Web, você tenha uma segunda barreira de proteção, né? Seguindo aqui, esse é um ponto que, principalmente para a pessoa física, o pequeno e médio empresário que tem ali na sua estrutura a sua rede de comunicação, né, seja por e-mail, seja WhatsApp, trocar a senha periodicamente. Parece bobeira isso aqui, mas a gente vai dar alguns números, alguns dados. Sempre troque por senhas complexas, né? Garanta que não estão gravadas no navegador. Pô, Thiago, eu sou um crítico, eu até comentei com o Maurício. Pô, mas eu manter no meu cofre de segurança, no meu cofre de senhas, né? Isso é um ponto importante de utilizar. Não é seguro? Desde que o seu cofre de senha seja seguro, que ele tenha o duplo fator de autenticação, que tenha outras camadas de segurança que garanta que essa senha não vai ser vazada, né? E, naturalmente, nunca compartilhar senha com terceiros, né? Ah, não, só para ele pegar o boleto lá e depois ele libera. Essa senha pode vazar, pode ser encaminhada. E, naturalmente não, esse é um ponto que é crítico, né? Pô, Thiago, mas eu tenho 3 contas de e-mail, eu tenho 5 bancos aqui, eu tenho 5 sistemas, eu já troco a senha, já uso a mesma para todos. Tá? Saiba que você está em risco, porque caso quebrada uma, né, todas as outras estão em risco. E aqui tem um dado interessante. Maurício, falando de senha,
Quando a gente fala Sim, de força bruta, o que é força bruta, né? De maneira simplificada e resumida, né? Os robozinhos, né? As ferramentas que tem hoje em dia de ficar testando várias senhas ali. Olha que dado interessante aqui, né? Então, o tempo médio que uma ferramenta de força bruta demora para quebrar uma senha. Veja esse dado, que bacana. Vou circular aqui. Então aqui a gente tem número de caracteres, né? Apenas números, sim, letras maiúsculas ou minúsculas, letras maiúsculas ou minúsculas, né? Letras e números, né? é, Enfim, vai aumentando a complexidade com símbolo, etc. Você sabe que se você tem uma senha de até 8 números, né? Só número, sua senha é quebrada instantaneamente. Se tem aí letra e numeração só até 3, cara, olha só, mesmo que tenha pouco, se for com uma senha de 4 dígitos, mesmo que tenha letra e número, ela está quebrada automaticamente por essas ferramentas. Mas olha só, não, eu tenho uma de 8 números. Cara, saiba que você está vulnerável mesmo assim. É instantâneo. As ferramentas de força bruta conseguem quebrar essa senha. Thiago, mas então eu colocar uma senha de 12 números. Tá ok. Vai demorar um pouquinho mais, mas em 1 hora as ferramentas vão quebrar. Tá, então vou deixar um pouco mais complexo aqui. Olha como muda, né? Como fica mais. São 9 dígitos, só que você colocou número, letra maiúscula e minúscula e algum caractere, já demora 12 anos para ser quebrado, né? E, naturalmente, se você for uma senha de mais de 14 anos, 14 dígitos aí com os sim. símbolos e letras, fica mais complexo. Maurício, e no RP, né? Como que a gente, quais são as melhores práticas, né? Acho que para as empresas, né? Para os pequenos empresários e profissionais da área de tecnologia, de finanças, né? De segurança, quais são as melhores práticas, né? Veja, a Vexia tem, dentro das 5 ISOs, né, a gente tem agora, mais recentemente, a 42001 de IA, né, gestão de IA, Perfeito. com muito orgulho a gente está recebendo essa quinta certificação, né, as outras duas, além do que a gente já falou, é de serviço de tecnologia e de qualidade, né. A gente estrutura os ambientes, né, onde a gente transita com os nossos clientes, né, preferencialmente via tráfego automatizado de arquivos. O que é isso? O pagamento eletrônico, onde a comunicação é blindada entre o RP e o banco. O que é isso? Você gerou um arquivo no RP, foi aprovado ali, ele vai automaticamente diretamente pelo banco. Não tem a possibilidade de ter uma interferência ali no meio do caminho para manipular algum dado, manipular alguma informação do pagamento e processar. Né? Então, preferencialmente, sempre utilize tráfego automatizado de arquivos. Né? Utilize o DDA. Mas eu tenho o DDA. Ok, mas se você não tiver uma conferência, e se não for vinculado com o RP para fazer as conferências da origem e destino, você continua vulnerável. Então, a boa prática é vincule o DDA ao seu RP. Como fazer isso? A gente pode ajudar vocês. Tá? Estrutura e gestão de acessos. Parece bobagem isso aqui, né? Mas a gente tem exemplos, cases de grandes corporações que têm um acesso lá ao time financeiro. Todo mundo tem acesso a tudo. Não, segregue, tenha a gestão de perfis de acesso, seja no RP ou no banco, com permissões restritas a cada função de cargo, né? Então, se eu sou de uma área que eu só preciso consultar, por que eu vou ter acesso a incluir algum pagamento, a baixar alguma coisa? Não precisa. Então, faça essa gestão. A gente tem uma área exclusiva para fazer gestão de perfis de acesso aqui na Vexia. É. E uma vez Governança. implantado, né, Tiago? Só, Sim, desculpa, senhor. Não, mas imagina, uma fala vez aí. implementado essa parte de gestão de acesso, revisar periodicamente. Porque pessoas Exatamente. saem da empresa, pessoas entram na empresa e às vezes, faz o perfil igual de não sei quem, copia o mesmo perfil. E aí, assim, muitas vezes acaba tendo incidente por conta Exa disso. Pessoas exatamente. foram desligadas, o acesso tem que ser bloqueado imediatamente. São pouco. Lembra no início quando eu comecei a falar, segurança se faz em camadas, segurança, né? Então, são vários itens, vários pontos que você tem que olhar para garantir o insucesso do atacante, tá? Do fraudador. Perfeito, perfeito. Muito bom. É isso mesmo. Gestão de perfil de acesso. E gestão também é governança de cadastro. Tiago, mas por que isso é importante? Ora, se não há uma governança de cadastro, que garantia você tem que você vai ligar, por exemplo, dados de contato, vai ligar para o fornecedor para pegar os dados dele para fazer o pagamento, que você vai receber a fonte correta, que o dado bancário que está cadastrado no seu RP vai garantir que o arquivo que você vai transitar com o banco está enviando para a conta correta.
Então, essa governança de cadastro também é um serviço que a Vexia oferece para os seus clientes, né, de uma maneira muito consistente. Temos grandes companhias, né, multinacionais, que a gente faz essa gestão no Brasil inteiro, de maneira blindada, segura, né, e rápida. E o princípio EVA, né, que eu gosto de falar, isso aqui eu coloquei aqui para... Cara, emite, verifique e aprova. Dentro do processo de pagamento, né, da esteira do P2P, do Hack2Pay, enfim, como queiram, né, da ordem do pedido ao pagamento, né, quem cadastra, quem lança, não paga, né? Quem cadastra não lança, quem paga não cadastra, enfim, tem que ter essa segregação, né? Ah, Thiago, mas eu sou uma empresa pequena, eu sou um micro e pequeno empresário. Essa gestão, essa governança, nem que seja você e o seu funcionário, você e a seu esposo, sua esposa, né, que esteja fazendo, por uma questão de conferência, de validação, isso é muito importante, tá? E mais uma vez, o Maurício já tinha colocado no slide anterior, as campanhas de conscientização. Então, campanhas, comunicados, treinamentos, reciclagens, né? Tem que ser periódico, tem que ser conscientizado frequentemente. O fator humano, ele sempre vai ser um elo ali dessa engrenagem. E esse processo, né, essa gestão desse ambiente, também a Vexia pode apoiar você e a sua empresa com a nossa área de segurança que faz todo esse roadmap de análise, de treinamento, né, de comunicado, para que sejam sempre conscientizados. Maurício, estourei um minuto do nosso horário aqui para concluir. Pessoal, esse foi o nosso... esse é o conteúdo que a gente queria trazer para vocês, né? Agora eu abro aqui para perguntas, né? Vamos bater um papo aí. Deixa eu ver que tem algumas questões aqui já, né? E a Manu tá olhando aqui para a gente as perguntas. Deixa eu pegar, talvez pelo celular que fica mais fácil. Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Tá aberto já, para perguntas aí para o pessoal? Até o Muito momento bacana. não temos perguntas ali Perguntas no ainda. chat. Mas tem uns comentários importantes aqui, né? Isso. O Alexandre, né? O vulgo Chuchu, grande coordenador da nossa área de tecnologia aqui, deixou para vocês aí no chat de maneira muito precisa, né? O EDR, né? O que é o EDR, qual que é a solução, o que ele faz. Então, obrigado pela contribuição, Chuchu, é isso mesmo, cara. E o Walter, né? Valtão, código de barras de boletos disfarçados com código de barras de contas de consumo tem aparecido bastante. Perfeito, Walter. Walter, a gente ia abrir um boleto aqui, ia destrinchar ele para o pessoal, para a gente debater ali, explicar, né? Tem como debugar ali o código de barras do boleto para mostrar como funciona. Você sabia que tem todas as informações, né, do seu boleto estão ali naquele código de barras. Aonde estão? Como estão? Isso aí a gente pode apoiá-los também nessa estruturação. Isso, aliás, está aberto aí, está na web. As nossas ferramentas já conseguem fazer essas leituras, nessa identificação para classificar. Você recebe um boleto do Itaú, que é banco 341, aí você olha lá o código de barras do boleto, por exemplo, começa com 033. Opa, como assim? 033 é o Santander. Então, pegaram o meu boleto ali e colocaram o código de barras em cima. Sim, isso é possível, né, pessoal? A Bia comenta aqui que vários golpes com boleto da Claro, olha só, Bia, não só da Claro, mas da Claro tem sido, sim, importante. E o João Roberto, meu filho, tá mandando um alô aqui. Oi, pai, estamos aqui, que bacana. Muito orgulho, Legal. obrigado. E Tá. só para comentar, você falou da Claro, né? Se você for como na Deep Dark Web, lá tem estratégia, treinamento, como criar um boleto falso. E aí você Uau. paga o fraudador, né? O hacker, ele vai lá, o criminoso, ele paga lá e ele pega todo o material já pré-estruturado para que ele cometa o crime. Então, lá realmente é um mundo, para quem não conhece assim, né? Não é da área assim, não conhece mais detalhadamente, vende cartão de crédito válido. Uau. Então, só para citar rapidamente, Thiago, cartão de crédito com limite de 2.000 para você paga R$ 200 para baixar esse cartão. 3.000, 300, 4.000, 400, 5.000 a negociar. Vende dinheiro falso, vende todo tipo de medicamento, droga, vende arma.
vem de órgão humano. Impressionante. Então, assim, é um negócio absurdo mesmo. E, assim, por isso que a gente, não só no Brasil como no mundo, né? Esse pessoal usa esse ambiente da Deep Dark Web para fomentar o crime, tá? Coisa de E ficção científica, gerenciar, né? parece, e estruturar ações aí de ataque, né? A próprio ataque de ransomware, que é, né, o vírus que criptografa os dados e pede resgate. Lá tem ransomware as a service, né? Que você Ó. contrata toda a plataforma para executar o golpe. Como Tem assim? Ransomware as a service? Como isso? Eu contrato por serviço, é isso? vou lá e pego o artefato para gerar o ataque, né? Uau. Então, realmente, é um negócio absurdo. Quem já teve a oportunidade de navegar pela Deep Dark Web, vai ver coisas realmente, material para gerar fraude, material para gerar ataques em cartão, para todos os produtos, tá, pessoal? Todos os produtos, para abrir conta digital, todo um kit Uau. para abrir conta em banco digital. Então, tem, Impressionante. tem Ô, de Maurício, tudo. tem pergunta aqui, ó. O Vinícius dos Santos Pinheiro, que você conhece bem, né, tá te fazendo uma pergunta aqui que é direcionada e eu acho que é bem bacana. Vini, obrigado pela pergunta. É como se proteger de ataques de spoofing? Desculpa, não falhou aqui na hora. Como se proteger de ataques de spoofing? Primeiro, rapidamente, o que é spoofing para o pessoal? É, E, é, disparar realmente uma série de informações, e-mails, um ataque um tráfego, né? Mais, vamos dizer assim, mais pesado, né? Mas assim, uhum, é ter uhum. solução, né? Ter solução, ferramenta, né? Para que você possa evitar esse tipo de ataque. Perfeito. E, Maurício, um ponto importante, a gente está falando a gente comentou ali no nosso material para desconfiar de e-mails, né, @hotmail, Gmail, enfim, de provedores comuns, porém, a gente sabe que hoje o fraudador, né, o atacante, ele consegue manipular, né, e mascarar, inclusive, o @Coca-Cola, que a gente brincou, o @Vexia, né, você recebe um e-mail achando que é seguro e, na verdade, aquele e-mail está mascarado. Isso, as ferramentas de antivírus, né, bem parametrizadas, as ferramentas sérias, eles Ferramentas de conseguem, anti-spam, de anti-spam, né, com- conseguem trazer e evitar, né, que conseguem esse... detectar e evitar, é isso mesmo. Mas assim, lógico, a gente, pessoa física, nem todos nós temos, né, soluções, ferramental para suportar esse tipo de ataque. Então, Pois é. novamente, você tem que ter outra. Ah, poxa, tá lá, @Coca-Cola, @Bradesco, né? Pô, é do Bradesco. Isso. Verifica, checa, veja a argumentação do e-mail. O Uhum. atacante ele usa muito, pessoal, o momento, por exemplo, nós estamos com o Big Brother aí, sai uma pesquisa, né? De Big Brother, época de entrega, agora vai vir a época de entrega do imposto de renda, né, Tiago? Então vai ser Exato. uma série de e-mails phishing, né, voltados, né, para o IR, regularize a sua situação. Pode aguardar, E aí, pode a hora que esperar. você clica nesses links, acaba você dando consentimento para abrir uma brecha para explorar a sua máquina, roubar dados, roubar É, credencial, e tá aí chegando. vai depender muito Desculpa. do nível de segurança que você tem para você mitigar esses riscos, tá? Exato, tá chegando, pessoal, estamos na reta final aqui, mas só fazer uma passagem aqui pelos pontos, né, um resumo aqui, muita gente falando das ligações, né, se passando por Nubank, né, por É, Bradesco, é, centrais, né? agora as falsas centrais, agora você imagina se essas falsas centrais, né, que são automatizadas, rodam dessa forma, imagina os robôs com as tentativas de ataque massivo ali para descobrir credenciais. Então, tome cuidado, isso seja na empresa, seja na vida pessoal, siga as instruções, né, siga as recomendações aqui trazidas pelo nosso time, né, o duplo fator de autenticação, a senha complexa, a troca periódica, isso vai mitigar, não vai deixar que você
eliminar que você receba essas ligações, porque, assim, infelizmente, alguns dados, como a gente já trouxe aqui, muitos dados já estão circulando, né? Já estão circulando por vazamentos de empresas não sérias, né? Que a gente acabou compartilhando dado. Então, isso já está circulando. Então, o ponto é como tomar cuidado. O pessoal está citando aqui, está comentando que recebendo faturas de cartão de crédito com os dados, né? O pessoal que liga também fala os dados da pessoa. Eles têm acesso aos dados. Infelizmente, os dados estão circulando e as ferramentas, né, os mecanismos que a gente trouxe aqui, visam aí dar mais, blindar um pouco mais, né, dar um pouco mais de segurança, blindar é muito forte, como a gente falou, mas dar um pouco mais de segurança e mitigar esses riscos, né? O Alexandre coloca novamente aqui a descrição, né, do que é o spoofing. Obrigado aí, Alexandre, tá no chat para todos. Mas é isso, pessoal. Carlos, verdade, né? Teve vazamento da Serasa, esse vazamento foi muito sério, né? Que vazou, que foram muitos dados, né? De muita. Tem mais dado de pessoas do que pessoas vivas no Brasil durante né, na compilação desses vazamentos. Ou seja, dados de pessoas mortas já vazaram, né? Vazaram e estão circulando por aí, né? E são usados, né? E são usados efetivamente para gerar golpes, para Pois é. gerar ataques, né? E realmente, e assim você até comentou, né? Muitas empresas acabam sofrendo, né? Até sofrendo a abordagem do crime organizado, no sentido Sim. de subornar algum funcionário, subornar algum prestador de serviço, um terceiro, subornar alguém para apoiar eles num ataque cibernético, né? Numa fraude. Então, assim, poxa, seja no banco, seja em instituições de serviço, seja em qualquer segmento, você tem que ter normas, políticas, controles, canais de denúncia que vão apoiar você a, novamente, pessoal, mitigar. Não existe uma única solução de controle e segurança que garanta 100% de segurança, vamos dizer, né? É isso, pessoal. Só para finalizar aqui, então, a contribuição do Ivan, da Débora, né, falando aqui, comentando sobre as medidas ali que eles têm de não atender telefone que não conhece, né, bloquear, não está resolvendo mais, né? Então, infelizmente, essa a realidade. Então, essas medidas de segurança são muito importantes. Pessoal, queria agradecer bastante aí, de verdade, a esse primeiro webinar que a gente está promovendo e participando com vocês aqui. Foi um prazer enorme bater esse papo. Virão outros, né? E a gente conta aí com a presença de todos vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenha agregado alguma coisa, né? E ficamos à disposição. Esse material acho que provavelmente vai estar disponível nas nossas redes aqui daqui a pouco, vai estar, daqui a pouco não, daqui a alguns dias, daqui a alguns momentos, na íntegra ou alguns cortes, mas ficamos à disposição. Muito obrigado pela presença e a participação de todos. Eu que agradeço aí também o pessoal todo e boa tarde a todos aí. Boa tarde, um abraço, pessoal. Até a Um próxima. abraço.